Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Vamos lá resolver mais uma questão da prova da FUVEST 2023 da segunda fase. Com vocês a questão M02. Uma questão que eu poderia dizer que é difícil, principalmente o item B, um pouquinho aí do item C. A gente vai trabalhar efetivamente com função quadrática. Tem um pedacinho de trigonometria que a gente tem que lembrar. E depois, no item C, o teorema de Bolzano, que é um teorema que é pouco até mesmo apresentado na maioria dos lugares. Então vem comigo aqui, já deixa seu like, o like é importante, faz o canal crescer cada vez mais e mais, e a gente continua aqui mantendo conteúdo de qualidade que com certeza irá te ajudar nos principais vestibulares. Vamos lá. Aqui nós temos uma questão que fala assim, ó, considere A, B e C pertencente aos reais e a função f de r em r dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Até então nós temos aqui uma função quadrática. Como os itens acabam sendo independentes, a gente vai utilizar muito mais a lei de formação da f em todos eles, então eu vou ler e resolver, ler e resolver, ler e resolver cada um dos três itens. Começando aqui pelo item A, que diz o seguinte: determine os valores de A, B e C para que f de 1 seja igual a 1, f de 0 fique igual a 0 e f de menos 1 fique igual a 1 também. Vou começar aqui com f de 0 igual a 0, porque quando a gente substitui o x por 0 em uma função polinomial, vai sobrar apenas o termo independente. Então, se você fala para nós, né, que o f de 0 é igual a 0, isso significa o seguinte, que a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais o c, isso daqui é igual a 0. Então, todos os termos que acompanham a incógnita vão embora. Então, vai sobrar só o c. Então, eu sei que c é igual a 0. Legal. Agora, a gente vai calcular o f de 1 e vai igualar ele a 1, porque ele disse para a gente que f de 1 é 1. De forma bastante interessante também, toda vez que você substitui o x por 1, sobra exatamente os coeficientes. Então, para x igual a 1, a gente tem a soma dos coeficientes de uma função polinomial. Então, a gente vai ficar com a vezes 1 ao quadrado, que vai dar a, mais b vezes 1, que vai ficar b, mais o c, só que o c é 0, tá? Mais 0, isso daqui é igual a 1. Então, a gente vai ficar com a mais b igual a 1. Legal. Depois, eu sei que o f de menos 1 é igual a 1. Então, f de menos 1 é igual a 1. Então, eu faço a mesma coisa. A vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes o menos 1, b vezes o menos 1, mais o c, só que o c é 0, então mais 0. Isso daqui também é igual a 1. Nesse caso, a gente vai ficar com menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. 1 vezes a fica a. B vezes menos 1 vai ficar menos b, mais 0. Isso daqui é igual a 1. Então, a gente pode trabalhar com esse sisteminha. A mais b igual a 1 e a menos b é igual a 1. Pessoal, se você está somando A com B, deu 1. E se você está tirando o A do B e também deu 1, significa que o B é 0 e o A vale 1. Então, para confirmar, olha só, se você somar essas duas equações, você vai tirar aqui 2A, o B vai embora, olha só, que maravilha, igual a 2. Então, o A é igual a 1. Então, já sei aqui também o valor de A. Eu já sabia o valor de C, C é igual a 0, o A é igual a 1. E aí, no caso, para achar o valor de B, pode vir aqui nessa equação, a gente sabe que 1 mais B é igual a 1, então B é igual a 0. B é igual a 0. Como ele pedia para a gente encontrar os valores de A, B e C, encontrei A igual a 1, B igual a 0 e C também igual a 0. Essa aqui é a função f de x igual a x ao quadrado, bonitona aqui, sem problemas nenhum. Resposta do item A. Vamos lá para o item B, que já é um item bem interessante, que ele fala o seguinte, ó. Para A igual a menos 1, B igual a 4, determine o valor de C, de modo que a área do triângulo ABV seja igual a 32 UA, unidades de área, onde V é o vértice da parábola representada por F. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer, substituir os elementos na nossa função. F de x, o A vale menos 1, então vai ficar menos x ao quadrado, o B vale 4, então mais 4x, mais o C. Essa é a nossa função F. Como o V é o vértice, olha só, ele está bem na direção do A, e o vértice aqui, ó, desceu, forma um ângulo de 90 graus, esse cara aqui, que é o XA, vou até chamar de XA, porque é o x do ponto A, ele é o x do vértice. E o x do vértice a gente tem fórmula, a gente pode calcular fazendo menos b dividido por 2a. O b, ele vale 4, então vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. Então, o x do vértice é igual a 2. Legal, então já sei aqui que o x do vértice é igual a 2. Observe que a altura desse triângulo, que é um triângulo retângulo, essa altura aqui é exatamente o y do vértice.
essa altura é o y do vértice. Então, a altura do meu triângulo é o y do vértice. A gente tem duas formas, né? Para você que curte fórmula, é menos delta dividido por 4a. Para você que não curte fórmula, basta você lembrar que o y do vértice ele vem do x do vértice, ou seja, ele é a imagem do x do vértice. E eu vou utilizar essa maneira. Então, vai ficar menos 2, porque o x do vértice é 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado. Observe que o menos está fora do x, então quem vai ao quadrado é só o 2, mais 4 vezes o 2, mais o c. Então, aqui vai ficar o seguinte, menos 4 mais 8 vai ficar 4, 4 mais c. Então, esse cara aqui é igual a 4 mais c. Então, eu já sei a altura do meu triângulo, preciso agora encontrar a base, eu preciso encontrar essa medida aqui. Para encontrar essa medida, a gente vai olhar para o xb. Olhando para o xb, observe que é um ponto onde o gráfico cruza o eixo x, então ele é uma raiz. Então, o xb aqui, ele é uma raiz, é um zero da função. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a fórmula de resolução de equação de segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para calcular as raízes da nossa equação ou zero da nossa função. Então, a gente vai ficar com o x igual a menos b, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então vai ficar 16, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é c. Isso tudo dividido por 2 vezes menos 1, que vai ficar menos 2. Legal. Isso daqui vai ficar menos 4, mais ou menos. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Observe que vai ficar 16, ó, vou até puxar aqui, ó, assim, ó, vai ficar 16 mais 4c. Vou colocar o 4 em evidência, então a gente vai ficar com 4, que multiplica 4 mais c. Isso tudo aqui dividido por menos 2. Vou pegar esse 4, vou tirar ele da raiz, então a gente vai ficar com x igual a menos 4, mais ou menos 2 raiz de 4 mais c, dividido por quanto? Dividido por menos 2. Posso pegar essa expressão inteirinha e dividir ela por menos 2. Então, é como se eu pegasse a minha fração, dividisse o numerador e denominador por menos 2. Se eu faço isso, o menos 4 vira dividido por menos 2, fica 2. O mais e menos ficaria menos e mais, tá? Então, posso colocar mais ou menos também, não tem problema aqui. Mais ou menos, 2 dividido por 2 vai ficar 1. Aí, o quê? 4 raiz de 4 mais c. Aqui já ficou legal, né? Porque observe que o ponto B, ele está à direita do 2, que esse cara aqui é 2. Então, ele é maior do que 2. E para ser maior que 2, basta a gente pegar o 2 mais a raiz de 4 mais c. Então, significa que o meu xb, ele é 2 mais a raiz de 4 mais c. Esse daqui é o meu xb. Isso ficou bom demais, né? Por quê? Se eu começo no 2 e eu somei raiz de 4 mais c, significa que esse carinha aqui é exatamente a raiz de 4 mais c. Ou se você fizer, você faz b menos a, você vai saber a base ali, b menos a, vai ficar somente a raiz de 4 mais c. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula da área do triângulo, igualar a 32 e achar o c aqui para ficar bonito. Então, eu sei que essa área, de acordo com o enunciado, ela vale 32. Então, a área do triângulo ABV, de acordo com o enunciado, é igual a 32. Como calcular a área de um triângulo base? Então, a gente vai ficar com a raiz base, 4 mais c, vezes a altura é o h, que é 4 mais c. A outra era a raiz, né? 4 mais c, dividido por 2, esse cara aqui é igual a 32. Bom, agora aqui eu vou utilizar bastante manipulação, tá? Para poder resolver esse probleminha aqui. Então, vem comigo, ó, me acompanha. Raiz de 4 mais c, eu já vou olhar 4 mais c elevado a meio. Fica bom, ó, porque vai ficar assim, ó, 4 mais c elevado a meio, vezes 4 mais c. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. 32 vezes 2 dá 64. Isso aqui é igual a 64. Legal. Aqui eu vou olhar, por exemplo, como um produto de duas potências que têm a mesma base. O que a gente faz? Conserva a base, que é o 4 mais c. E a gente vai somar os expoentes. Aqui é 1. Meio mais 1 vai ficar 1,5, também conhecido como 3 sobre 2. 3 sobre 2. Isso daqui é igual a 64. O que eu vou fazer? A operação inversa aqui seria, por exemplo, a gente passar esse cara como sendo uma raiz. Ou seja, 4 mais c, ele vai ser a raiz cúbica
de 64 ao quadrado. 4 mais c, a operação inversa, né? É 4 mais c igual a raiz cúbica de 64 ao quadrado. Ou, se você preferir, eu vou até puxar uma setinha aqui, ó. A gente poderia interpretar o seguinte: 4 mais c, ele é 64 elevado a 2/3. Pensa, operação inversa, então é inverter. 3 sobre 2 fica 2/3. Então, a gente pode utilizar essas propriedades de potência. E aqui ficou legal, ó. Se você for ver, a gente nem precisa fazer 64 ao quadrado, tá? É perca de tempo fazer 64 ao quadrado. Eu posso usar mais ainda a propriedade. Isso aqui é a raiz cúbica de 64, e esse quadrado eu consigo colocar ele lá fora. E aí, legal, porque qual a raiz cúbica de 64? É 4. Aí isso daqui vai ficar 4 ao quadrado, que é igual a 16. O que significa? Que o meu C, ele é igual a 16 menos 4, que é igual a 12. Fechando o rolê aqui do nosso item B. Então, aqui é um item onde a parte final, né? A gente tem muita coisa difícil aqui no meio do caminho para a gente aprender, para a gente decorar, para a gente ter que saber para resolver a questão. Agora, vamos lá para o último item, que sim, também é um item bem difícil. Essa prova aqui estava puxada, essa prova do ano passado. Comparando primeira fase, nem se compara aí em termos de dificuldade. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui nessa questão, nesse item C? Considere g de R em R a função dada por g de t igual a cosseno de t. Se A igual a 3 e C igual a menos 8, determine para quais valores de B a equação f de g de t possui ao menos uma solução real. Nós temos que ter solução real. Primeiro, vamos repaginar aqui a função f de x, substituindo o a por 3, então a gente vai ficar com 3x ao quadrado. O b eu não sei, é o que eu quero justamente encontrar, então mais bx. O c vale menos 8, então menos 8. Nós temos essa função. Aí eu tenho a função g de t, que é igual a cosseno de t. Aí ele olhou para a composta, ele falou que a f da g de t tem que ser igual a zero. O que significa? No lugar do x da minha função f, eu vou substituir por g de t, ou seja, eu vou substituir por cosseno. Então, vai ficar aqui 3 vezes o cosseno de t ao quadrado é cosseno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado de t, mais b vezes o cosseno de t, menos 8. Menos 8. Isso daqui tem que ser igual a zero. Beleza? Então, a gente precisa resolver essa equação de modo ela ter pelo menos uma solução real. Agora, a gente tem bastante coisinha aqui para falar. Se a gente olhar essa equação na variável, na incógnita, na variável cosseno de t, o que acontece? Vamos lá. A gente vai olhar a variável cosseno de t, como se fosse uma coisa só. Cosseno de t seria o meu x. E aí a gente precisa analisar se essa equação tem ou não solução. A gente pode olhar para o delta. Se a gente olhar para o delta, quem é delta? B ao quadrado, literalmente, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 8. Então, a gente vai ficar com b ao quadrado, igual, menos com menos vai ficar mais, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 8, aí 12 vezes 8, isso daqui vai ficar 96, né? 2 vezes 8, 16, subiu 96. 96. Fiz essa conta aqui, mas o importante é a gente ter certeza que esse cara é maior que zero. Ou seja, independente do valor de b, essa equação tem solução. Só que tem um problema, a gente não pode dizer que isso aqui é qualquer número real. Não é qualquer número real. Por quê? O cosseno de t, ele é restrito. O cosseno de t ele não pode ser qualquer coisa. O t pode ser qualquer coisa, mas o cosseno não. O cosseno de t, por que ele não pode ser qualquer coisa? Porque é uma função trigonométrica. O cosseno, pessoal, ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, além do b poder ser qualquer coisa, ou seja, o b ele funciona para qualquer real, a equação vai ter solução. Só que a equação em cosseno não. Se a gente olhar essa equação em cosseno de t, ela nem sempre tem solução. Ela vai ter solução nessas condições aqui. Então, é aqui que a gente vai olhar. Então, esse cara aqui é como se fosse a minha raiz. Eu preciso ter que a raiz, que é o cosseno, porque ela faz o papel do meu x, tem que estar entre menos 1 e 1. Para isso acontecer, a gente vai ter que utilizar um teorema chamado de teorema de Bolzano. O teorema de Bolzano, ele diz o seguinte: se nós tivermos uma função, vou pegar aqui f mesmo, uma função de R em R, tá? Vou pegar aqui uma função de R em R. Se f de A
vezes, vou até antes de escrever f de A, se para A e B pertencente aos reais. Esse A e esse B não é o A e o B do meu enunciado, tá? Só para a gente não precisar ficar colocando mais letra no meu problema. Se para A e B pertencente aos reais, f de A vezes f de B é menor que zero, então o teorema de Bolzano diz para nós que existe pelo menos uma raiz, ou um zero, existe pelo menos um zero, vou até colocar de f, tá? De f no intervalo, nesse caso aqui a gente pode colocar no intervalo AB. Claro que essa função não pode ser qualquer função, tá? A gente tem ainda a ideia de uma função f que a gente fala que é contínua, tá? Então a gente precisa ter uma função contínua. A critério, a nível de ensino médio, a gente pode interpretar uma função contínua como sendo uma função que, se a gente desenhasse o gráfico, esse gráfico ele não tem furos, ele não tem salto, ele é limpo. A gente consegue desenhar esse gráfico de uma maneira... Claro que aqui não é gráfico de função, né? Porque eu dei uma voltinha aqui. A gente consegue desenhar ele de uma maneira suave. A gente não tem esse salto, a gente não tem um buraco no meio do gráfico. Isso tudo aqui são gráficos de funções que são contínuas. Acho que é suficiente aqui para a gente entender. Mas a interpretação geométrica desse resultado ela é muito mais interessante de ser observada, porque fica mais fácil de você concluir o resultado. Imagine que você tem o seguinte, você tem lá o nosso plano, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Vou pegar aqui os valores de A e B, então aqui estaria o A, aqui está um B, são números reais, tá? Sei lá onde eles estão, peguei aqui na parte positiva só para ficar mais fácil. Digamos que o f de A seja positivo, então o f de A está aqui, ó, positivo, esse é o f de A. Quando eu falo que o f de A vezes f de B é negativo, significa que eles têm sinais trocados. O f de A é positivo, então o f de B é negativo. Ou, se o f de A for negativo, o f de B tem que ser positivo. Então, se o f de A é positivo, vamos pegar aqui o f de B sendo um cara negativo. Então, aqui é o meu f de B, sendo um cara negativo. Observe que a função, já que o f de A está lá em cima, o f de B está aqui embaixo, ela tem que passar pelo eixo X. Não tem como você sair daqui de cima, passar para chegar lá embaixo, sem cruzar o eixo X. Por quê? Porque a função é contínua. Ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela não vai vir, opa, não gosto do eixo X, então eu vou dar um salto aqui. Não, a função contínua, o gráfico dela necessariamente tem que ser limpo, tem que ser bonito. Então, ela vai passar no eixo X pelo menos uma vez. Claro que por que pelo menos uma vez? Ela poderia passar uma vez, eu subir e passar de novo. Então, isso é o que a gente pode afirmar, tá? Então, se você tem que o f de A vezes f de B é negativo, ou seja, se f de A e f de B têm sinais diferentes, existe pelo menos uma quantidade ímpar de raízes aqui no meio. E é o que a gente vai utilizar. Só que nesse caso, o meu A é menos 1 e o meu B é 1. Como a gente tem um menor ou igual aqui, a gente pode até utilizar o menor ou igual a zero, tá? Não tem problema aqui não. Então, é isso que eu vou fazer para resolver o nosso exercício. Então, eu preciso ter que o f de menos 1 vezes o f de 1, esse cara tem que ser menor ou igual a zero para a gente garantir uma raiz ali no meio. E por que eu tenho que fazer isso? Porque a gente tem que olhar, né, o cosseno de t ser uma raiz, porque a minha equação ela está em cosseno de t, e o cosseno só tem imagem, não é? A sua imagem está entre menos 1 e 1, por isso que a gente precisou restringir. Aí o f de menos 1, basta a gente pegar aqui essa expressão, substituir o cosseno de t por menos 1. Então vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, menos 8. Esse cara aqui é o f de menos 1, vezes, quem é o f de 1? Vai ficar 3 vezes, agora a gente vai substituir o cosseno por 1, então 3 vezes 1 ao quadrado. Aí aqui vai ficar mais b vezes 1, menos 8, isso precisa ser menor ou igual a zero. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 menos 8 vai ficar menos 5. Então, a gente vai ficar com b, menos 5, vezes esse cara aqui, ó. 3 vezes 1 ao quadrado vai ficar 3. 3 menos 8 vai ficar menos 5 e b menos 5. Então, b menos o 5. Isso precisa ser menor ou igual a zero.
Vou pegar aqui essa expressão, vou colocar o menos em evidência. Então, a gente vai ficar com menos, que multiplica b mais 5, vezes b menos 5. Isso daqui precisa ser menor ou igual a zero. Porque aí, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, a gente vai ficar com b mais 5 vezes b menos 5. Isso é maior ou igual a zero. E agora ficou tranquilinho, né? Por quê? Se a gente olhar isso daqui como uma expressão de segundo grau em b, isso aqui é uma parábola. As raízes são menos 5 e 5. Então, a gente tem uma parábola onde as raízes são menos 5 e 5. E a concavidade dela é voltada para cima. Então, a gente tem uma concavidade voltada para cima, que a gente vai ficar com b ao quadrado. A parte que está abaixo do eixo x é negativa, essa parte aqui vai ser positiva. E eu quero exatamente os valores onde é maior ou igual a zero. Então, eu vou vir do menos 5 para baixo, ou aqui do 5 para cima. Então, o b menor ou igual a menos 5, ou o b maior ou igual a 5. E aí você consegue, então, obter uma solução para a equação. Então, um exercício aqui onde o item C bem puxado, bem difícil. De qualquer forma, eu espero que você tenha entendido. Fiz aqui o mais calmo e o mais detalhado para que você mande super bem aí na interpretação. Um grande abraço, deixou seu like e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!